Minha mão tremia enquanto eu segurava aquele pequeno pedaço de papel com o endereço do hotel. As ruas de Barcelona pareciam labirintos intermináveis, cada esquina mais ameaçadora que a anterior. O sol começava a se pôr, e as sombras alongadas transformavam os edifícios em monstros silenciosos. Estava sozinha, aos 65 anos, abandonada pelo meu próprio filho em um país estrangeiro, sem falar o idioma e com apenas alguns euros no bolso. Nunca esquecerei as últimas palavras dele. Agora vou aproveitar as férias com a minha família de verdade, não com você. Meu nome é Alice Monteiro. Sou professora aposentada, trabalhei 40 anos ensinando português para crianças e jamais imaginei que meu único filho, Pedro, seria capaz de tal crueldade. Sempre fomos apenas nós dois contra o mundo. Seu pai, meu marido Roberto, faleceu quando Pedro tinha apenas 5 anos, vítima de um acidente de carro. Desde então, dediquei cada segundo da minha existência para garantir que meu filho tivesse tudo o que eu poderia oferecer. Economizei durante anos para pagar a faculdade de administração que ele tanto sonhava. Trabalhava em 2 empregos. Pela manhã na escola estadual e à noite dava aulas particulares. Minhas mãos calejadas de escrever no quadro e corrigir provas financiaram seu primeiro apartamento, seu primeiro carro. Quando Pedro começou sua empresa imobiliária, hipotequei minha própria casa para conseguir o capital inicial que ele precisava. Mãe, você é meu anjo da guarda, ele costumava dizer enquanto me abraçava. Como aquelas palavras soavam vazias agora, ecoando na minha cabeça, enquanto eu vagava perdida pelas ruas de Las Ramblas. Tudo mudou quando Vanessa apareceu na vida dele. Alta, elegante, com aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. No início, tentei ignorar os sinais, como quando ela esquecia de me convidar para os jantares de família, ou quando interrompia minhas histórias com um suspiro entediado. Sogra, acho que você já contou essa história 1000 vezes. A mãe dela, Regina, não era diferente. Na verdade, parecia haver uma competição silenciosa entre nós duas. Pedro sempre diz que sou como uma segunda mãe para ele. Ela mencionava casualmente, observando minha reação com aqueles olhos frios. Ainda assim, quando Pedro me ligou dizendo que havia comprado passagens para todos nós irmos a Barcelona, senti uma onda de esperança. Talvez fosse uma chance de nos reconectarmos, de mostrar a Vanessa e Regina que eu também era importante. Passei semanas planejando, estudando espanhol básico, pesquisando sobre a cultura catalã. Queria impressioná-los com meu conhecimento, mostrar que não era apenas uma velha ultrapassada, como ouvi Vanessa me chamar uma vez, quando pensava que eu não estava ouvindo. O voo foi longo e desconfortável. Deram-me o assento do corredor, longe da janela que eu tanto queria para ver as nuvens. Um pequeno sonho de quem nunca havia viajado de avião antes. Pedro, Vanessa e Regina sentaram juntos, rindo e compartilhando champanhe, enquanto eu fingia dormir para esconder as lágrimas que teimavam em aparecer. É só o cansaço, menti para mim mesma. Os primeiros 2 dias em Barcelona foram um borrão de museus visitados às pressas, restaurantes onde ninguém traduzia o cardápio para mim, e conversas das quais eu era sistematicamente excluída. Não se preocupe em entender, mãe. Apenas aproveite a vista, Pedro dizia quando eu tentava participar das decisões sobre nosso roteiro. À noite, no hotel, eu dormia sozinha em um quarto menor, enquanto eles ficavam na suíte principal. No terceiro dia, caminhávamos por Las Ramblas, a famosa avenida repleta de turistas, artistas de rua e vendedores ambulantes. O calor era sufocante, e meus joelhos doíam do ritmo acelerado que eles impunham. Ainda assim, sorria e tentava apreciar cada momento. Barcelona era deslumbrante, com sua arquitetura única e energia vibrante. Por um instante, esqueci a frieza com que estava sendo tratada e me permiti sonhar novamente. Foi então que Pedro parou abruptamente. "Vamos tomar um sorvete", anunciou, apontando para uma sorveteria do outro lado da rua. "Esperem aqui, volto em 5 minutos." Vanessa e Regina trocaram olhares que não compreendi na hora, mas que agora, em retrospectiva, estavam carregados de cumplicidade. 5 minutos se transformaram em 10, depois em 30.
Regina verificava constantemente o celular, enquanto Vanessa parecia cada vez mais impaciente. Onde ele se meteu? Perguntei, começando a ficar preocupada. Deve ter encontrado algum conhecido. Regina respondeu secamente, sem tirar os olhos da tela do telefone. 1 hora depois, percebi que algo estava errado. Regina e Vanessa pareciam nervosas, sussurrando entre si. Quando insisti em ligar para Pedro, Regina finalmente cedeu. Ele está bem, Alice. Na verdade, ele pediu para te darmos isso. E me entregou um envelope. Com mãos trêmulas, abri o envelope e encontrei um papel com a letra de Pedro. A mensagem era curta, mas devastadora. Mãe, você sempre foi um peso. Cansei de fingir que me importo. Vou aproveitar o restante das férias com minha verdadeira família. Tem dinheiro suficiente aí para você voltar para o Brasil. Ou não? Francamente, não me importo mais. Junto havia 200 euros e uma cópia do endereço do hotel onde estávamos hospedados. Quando levantei os olhos, Vanessa e Regina já estavam se afastando, misturando-se à multidão de turistas. Espere! Gritei, mas minha voz foi engolida pelo barulho da cidade. Corri alguns passos, mas meu corpo de 65 anos não era páreo para 2 mulheres décadas mais jovens. As horas seguintes foram um pesadelo. Tentei voltar ao hotel sozinha, mas me perdi. Meu espanhol limitado não era suficiente para pedir direções adequadamente. O celular que Pedro havia me dado para emergências estava sem crédito internacional. À medida que o sol se punha, encontrei-me em uma área cada vez menos turística, com ruelas estreitas e olhares suspeitosos me seguindo. O pânico começou a tomar conta. Sentei em um banco de praça e chorei como não chorava desde a morte de Roberto. Como meu próprio filho poderia fazer isso comigo? O que eu havia feito de tão terrível para merecer tal abandono? As memórias de todos os sacrifícios que fiz por ele passavam pela minha mente como um filme cruel. Lembrei do dia em que vendi minhas joias de casamento para pagar sua viagem de formatura. Da vez em que fiquei sem comer adequadamente por 1 mês para conseguir comprar o terno caro que ele queria para uma entrevista de emprego. Das noites em que costurava até tarde para economizar no uniforme escolar. Cada lembrança era uma punhalada no peito. Já era noite fechada quando decidi que precisava me mover. O bairro onde me encontrava não parecia seguro para uma idosa sozinha. Usando o pouco espanhol que conhecia e muito gesticular, consegui que um dono de café me indicasse vagamente a direção do centro turístico. Caminhei por quase 2 horas, os pés ardendo em bolhas dentro dos sapatos inadequados para tanto caminhar. Foi quando vi um homem ser assaltado a poucos metros de mim. 2 jovens em motos arrancaram sua mochila e celular antes que ele pudesse reagir. O medo paralisou meu corpo. Escondi-me numa entrada de prédio, rezando para não ser notada. Aqueles 200 euros eram tudo o que eu tinha no mundo naquele momento. O calor, o cansaço, o medo e, acima de tudo, a dor da traição foram demais para meu corpo. Senti uma tontura forte. Minha visão escureceu nas bordas e minhas pernas fraquejaram. A última coisa que lembro foi de tentar me apoiar na parede, mas meus dedos não encontraram suporte. Acordei com o som de vozes falando em português. Por um momento, pensei estar sonhando ou talvez até morta. Um homem de aproximadamente 70 anos, cabelos grisalhos e olhos gentis, segurava meu pulso. Senhora, consegue me ouvir? Tentei responder, mas minha garganta estava seca demais. Ele ofereceu água, que bebi avidamente. Sou Carlos Oliveira, médico brasileiro. A senhora desmaiou na rua. Alguns transeuntes a trouxeram para minha clínica aqui perto. Olhei em volta e percebi que estava em um pequeno consultório médico. O que a senhora faz sozinha em Barcelona, neste bairro, a esta hora da noite? E foi assim que conheci o homem que não apenas salvaria minha vida naquela noite, mas que me ajudaria a descobrir algo que jamais imaginei. Meu próprio filho havia construído seu império às custas da minha identidade roubada. O que começou como uma história de abandono se transformaria na mais doce vingança que uma mãe traída poderia planejar. Enquanto Carlos verificava minha pressão e aplicava soro em meu braço desidratado, eu não tinha ideia que aquele momento de desespero total seria o início da minha transformação. Que daquela fragilidade nasceria uma força que eu nunca soube que possuía.
e que aqueles que me abandonaram em terra estrangeira um dia implorariam por misericórdia. A luz fraca do consultório de Carlos refletia nos instrumentos médicos, criando sombras dançantes nas paredes. Enquanto ele verificava meus sinais vitais, a realidade da minha situação começou a pesar sobre meus ombros como uma manta de chumbo. Abandonada, sozinha, em um país estrangeiro, aos 65 anos. Preciso contar como cheguei aqui, disse finalmente, a voz embargada. Carlos parou o que fazia e me olhou com aqueles olhos castanhos atentos, gentis. Tenho tempo, respondeu ele simplesmente puxando uma cadeira. Deitada naquela maca improvisada, comecei a desenrolar o novelo da minha vida para este estranho que, ironicamente, era a única pessoa no mundo que parecia se importar comigo naquele momento. Sempre fui uma mãe dedicada, comecei. Quando Roberto, meu marido, faleceu em um acidente de carro, Pedro tinha apenas 5 anos. Éramos só nós dois contra o mundo. Fechei os olhos, as memórias vívidas demais. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Lembro de noites sentada à mesa da cozinha, depois que Pedro dormia, calculando centavo por centavo como pagaríamos o aluguel naquele mês. Das inúmeras vezes em que jantei apenas um copo de leite para que houvesse comida suficiente para o lanche escolar dele no dia seguinte. Trabalhei como professora por 40 anos, continuei. Pela manhã na escola estadual, à tarde em um cursinho e muitas noites dava aulas particulares. Meus finais de semana eram preenchidos com correção de provas e preparação de aulas. Carlos escutava atentamente, sem interromper. Havia algo reconfortante em sua presença silenciosa, como se suas décadas de experiência médica o tivessem ensinado que, às vezes, a melhor medicina é simplesmente ouvir. Quando Pedro entrou na faculdade de administração, vendi o único bem valioso que me restava: as joias de casamento que Roberto havia me dado. Era um conjunto de safiras que pertencia à família dele há gerações. Doeu-me desfazer daquilo, mas o sorriso de Pedro ao receber a notícia que poderia estudar na melhor universidade compensou tudo. Minha garganta apertou com a lembrança. Como ele me abraçou forte naquele dia, jurando que me compensaria por todos os sacrifícios. Promessas, tantas promessas vazias. Pedro se formou com honras e logo começou a trabalhar em uma incorporadora. Era ambicioso, determinado. Quando decidiu abrir seu próprio negócio imobiliário, não hesitei em hipotecar minha pequena casa para conseguir o capital inicial que ele precisava. Carlos franziu o senho. A senhora hipotecou sua casa para o negócio dele? Assenti, um sorriso triste nos lábios. Parece loucura agora, não é? Mas na época, ele era meu mundo. Tudo o que eu fazia era por ele, para ele. O negócio de Pedro prosperou rapidamente. Em poucos anos, tornou-se um dos empresários imobiliários mais bem-sucedidos de São Paulo. Comprou uma mansão nos Jardins, dirigia carros importados, frequentava restaurantes estrelados. A princípio, me incluía em sua nova vida. Jantares de domingo, presentes caros no Natal, uma viagem ocasional para o litoral. Foi quando ele conheceu Vanessa. Suspirei profundamente. Modelo, influenciadora digital. 10 anos mais jovem que ele. Deslumbrante, sofisticada, com aquele tipo de beleza que intimida. No início, tentei me aproximar dela. Preparava seus pratos favoritos quando vinham jantar, perguntava sobre sua família, me interessava genuinamente por sua carreira. Mas Vanessa mantinha uma distância calculada, educada na superfície, fria nas entrelinhas. E então veio Regina, a mãe dela, uma versão mais velha e mais astuta de Vanessa. Balancei a cabeça, lembrando como Regina se infiltrou na vida de Pedro, tornando-se sua conselheira, confidente, quase uma mãe substituta. As visitas de Pedro começaram a rarear. Ligações não atendidas, mensagens respondidas dias depois com desculpas vagas sobre trabalho. Nas poucas reuniões familiares, eu me sentia uma estranha, observando de fora como Regina assumia meu lugar, servindo Pedro, rindo de suas piadas, dando conselhos que ele seguia prontamente. Nos últimos 2 anos, vi meu filho talvez 5, 6 vezes. Sempre encontros breves, apressados. Estou ocupado, mãe. Tenho uma reunião importante. Vanessa está esperando.
Sempre uma desculpa. Por isso, quando Pedro me ligou em uma terça-feira comum dizendo que havia comprado passagens para Barcelona para todos nós, ele, Vanessa, Regina e eu, quase não acreditei. Quero passar tempo com você, mãe, ele disse. Será como nos velhos tempos. Passei semanas me preparando para essa viagem. Comprei roupas novas, estudei espanhol básico, li sobre a história de Barcelona. Minha voz falhou ao continuar. Foi minha primeira viagem internacional. Meu primeiro voo de avião aos 65 anos. Carlos me ofereceu água, que bebi agradecida. Falar daquilo era como reviver cada punhalada. O voo foi revelador. Eles 3 sentados juntos na classe executiva, eu sozinha na econômica. Foi o que conseguimos, mãe. Pelo menos você está aqui. Pedro explicou rapidamente quando questionei. Os primeiros dias em Barcelona foram um turbilhão de exclusão silenciosa. Me hospedaram em um quarto separado, menor. Durante as refeições, conversavam em inglês, idioma que não domino, sobre assuntos que me excluíam. Nos passeios, caminhavam alguns passos à frente, decidindo roteiros sem minha opinião. Hoje, nosso terceiro dia, estávamos em Las Ramblas. Pedro disse que ia comprar sorvete. Esperem aqui, volto em 5 minutos. Vanessa e Regina trocaram aquele olhar. Agora entendo o que significava. Engoli em seco, a dor ainda fresca demais. 1 hora depois, Regina me entregou um envelope. Dentro, um bilhete escrito por Pedro. Mãe, você sempre foi um peso. Cansei de fingir que me importo. Vou aproveitar o restante das férias com minha verdadeira família. Tem dinheiro suficiente aí para você voltar para o Brasil. Ou não. Francamente, não me importo mais. Carlos fechou os olhos por um momento, como se tentasse processar a crueldade daquelas palavras. Junto havia 200 euros e o endereço do hotel. Quando olhei para cima, Vanessa e Regina já estavam indo embora, misturando-se na multidão. Tentei segui-las, mas me perdi rapidamente. As horas seguintes foram um pesadelo. Sem conhecer a cidade, sem falar o idioma fluentemente, sem um telefone funcionando. O medo crescendo a cada esquina desconhecida, a cada olhar suspeito, a cada rua mais escura que a anterior. E então desmaiei. E você me encontrou, concluí, olhando para Carlos com gratidão. Agora estou aqui, sem saber para onde ir ou o que fazer. Carlos permaneceu em silêncio por alguns momentos, seus olhos refletindo uma mistura de compaixão e algo mais. Indignação, talvez? Senhora Alice, ele finalmente falou. O que seu filho fez é além de cruel. É criminoso. Abandonar uma pessoa idosa em situação de vulnerabilidade em um país estrangeiro pode ser enquadrado como negligência e abandono. Não havia pensado nisso dessa forma. Para mim, era apenas a dor da rejeição, a humilhação do abandono. Mas Carlos estava certo. Havia um componente legal naquilo tudo. Tenho um sofá-cama em meu apartamento acima da clínica, ofereceu Carlos. Não é luxuoso, mas é seguro e limpo. A senhora pode ficar lá esta noite, e amanhã pensamos no que fazer. Aceitei a oferta com lágrimas nos olhos. Um estranho mostrando mais compaixão do que meu próprio filho. O apartamento de Carlos era pequeno, mas acolhedor. Livros empilhados em toda parte. Uma pequena varanda com plantas bem cuidadas. Fotos de paisagens brasileiras nas paredes. Depois de um banho quente e uma sopa caseira que ele preparou, senti meu corpo relaxar pelo que parecia a primeira vez em dias. Enquanto me acomodava no sofá-cama, Carlos sentou-se em uma poltrona próxima, um laptop aberto sobre os joelhos. Alice, espero que não se importe, mas durante seu banho, fiz algumas pesquisas preliminares sobre seu filho. Pedro Monteiro, correto? Dono da Monteiro Incorporações? Assenti, surpresa com seu interesse. Como médico que trabalha com uma clínica internacional, desenvolvi alguns contatos no ramo jurídico ao longo dos anos. Um deles é especializado em crimes financeiros transnacionais. Crimes financeiros? Não entendo. O que isso tem a ver com Pedro? Carlos ajustou os óculos, seu rosto subitamente sério. Pode ser nada, mas algo na sua história me incomodou. Você mencionou que hipotecou sua casa para o negócio inicial dele, certo? E que rapidamente ele se tornou muito bem-sucedido? Sim,
Em poucos anos ele já estava entre os empresários mais prósperos de São Paulo. Sempre achei que fosse talento, trabalho duro. Pode ser, Carlos ponderou. Mas também pode haver mais nessa história. A senhora disse que Pedro se formou em administração. Ele teria conhecimento suficiente para manipular documentos financeiros, criar empresas fantasmas. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Está sugerindo que meu filho fez algo ilegal? Carlos fechou o laptop, seu olhar gentil, mas direto. Estou sugerindo que investigamos, por precaução. Se estiver tudo correto, ótimo. Mas se não estiver, bem, talvez encontremos um modo de equilibrar a balança. Aquela noite, deitada no sofá-cama de um estranho em um país estrangeiro, tive o primeiro vislumbre de algo que não sentia há muito tempo. Poder. Não o poder destrutivo da raiva, embora ela estivesse lá, borbulhando sob a superfície, mas o poder do conhecimento, da verdade. Se Pedro havia construído seu império sobre mentiras, talvez fosse hora da verdade vir à tona. Na manhã seguinte, Carlos me apresentou a Isabela, uma amiga brasileira que administrava uma pequena pousada no bairro gótico de Barcelona. Com seus 60 anos e um sorriso caloroso, Isabela me ofereceu não apenas um quarto em sua pousada, mas também um trabalho temporário na recepção. Precisamos de alguém que fale português com tantos turistas brasileiros, explicou ela. E você pode ficar aqui enquanto resolvermos sua situação. Aceitei imediatamente. O trabalho me daria propósito, um lugar para ficar e, mais importante, tempo para investigar o que Carlos suspeitava. Nos dias seguintes, entre atender hóspedes e aprender os caminhos de Barcelona, colaborei com Carlos e seu amigo advogado, Juan Martínez. Forneci todas as informações que lembrava sobre os negócios de Pedro. Datas, nomes de parceiros comerciais, detalhes da hipoteca da minha casa. Uma semana após meu abandono em Las Ramblas, Juan apareceu na pousada com uma pasta grossa debaixo do braço e uma expressão grave. "Senhora Monteiro", começou ele, depois que nos sentamos no pequeno jardim interno da pousada. "O que descobrimos é perturbador." Juan abriu a pasta, revelando dezenas de documentos, alguns em português, outros em espanhol e inglês. Seu filho não apenas usou a hipoteca da sua casa como capital inicial, ele criou uma rede complexa de empresas fantasmas, todas usando seu nome e número de identificação como garantia. Meu coração acelerou. "Como assim, usando meu nome?" Juan apontou para vários documentos. "Aqui, aqui e aqui. Sua assinatura. Ou melhor, sua assinatura forjada. Temos um especialista em grafologia que confirmou. Estas não foram assinadas pela senhora." Olhei para os papéis, atordoada. Realmente pareciam minha assinatura, mas com pequenas diferenças que só eu notaria. Um loop mais alongado no A, uma curva menos pronunciada no M. Mas por quê? Por que Pedro faria isso? Carlos, que estava sentado silenciosamente ao meu lado, interveio. Lavagem de dinheiro, evasão fiscal, fraude bancária. Usando seu nome e identidade, ele podia obter empréstimos enormes, criar empresas que existiam apenas no papel, mover fundos internacionalmente sem levantar suspeitas. Juan assentiu. E o mais grave? A casa onde a senhora morava em São Paulo não foi apenas vendida, foi hipotecada múltiplas vezes em diferentes bancos, todos usando documentos com sua assinatura forjada. A sala pareceu girar ao meu redor. Minha casa. A única coisa que eu realmente possuía, minha segurança para a velhice. Pedro não apenas a tinha vendido sem meu conhecimento, mas a usara como peça em seu esquema fraudulento. "Isso explica o abandono", murmurou Carlos. Ele sabia que eventualmente a senhora descobriria sobre a casa. Deixá-la em um país estrangeiro, sem recursos, foi uma tentativa de silenciá-la. A realidade daquelas palavras me atingiu como um trem. Meu próprio filho não apenas me abandonara. Ele havia planejado meticulosamente meu desaparecimento. Talvez esperasse que eu morresse nas ruas de Barcelona, ou que simplesmente desaparecesse, tornando-me apenas mais uma idosa perdida em um país estrangeiro. O que podemos fazer?" Perguntei, a voz trêmula. Juan e Carlos trocaram olhares.
Temos evidências suficientes para um processo criminal internacional, explicou Juan. Fraude, falsificação, apropriação indébita, potencialmente até tentativa de homicídio culposo pelo abandono. Mas precisamos de mais, completou Carlos. Precisamos acessar as contas offshore onde ele provavelmente esconde o dinheiro real. Foi quando Isabela, que estivera ouvindo silenciosamente da porta, deu um passo à frente. Posso ajudar com isso. Todos nos viramos para ela surpresos. Antes de abrir esta pousada, eu trabalhava com segurança digital, revelou Isabela com um sorriso enigmático. Digamos que tenho habilidades que poderiam ser úteis para acessar certas informações protegidas. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A dor ainda estava lá, claro. A traição, a humilhação, o abandono, nada disso havia desaparecido. Mas agora havia algo mais. Determinação. Uma resolução fria e calculada que nunca havia sentido antes. Vamos fazer isso, decidi. Minha voz surpreendentemente firme. Não apenas por mim, mas por todas as pessoas que Pedro pode ter prejudicado com seus esquemas. Nas semanas seguintes, nossa pequena equipe trabalhou incansavelmente. Juan usou seus contatos no sistema jurídico internacional para construir um caso sólido. Isabela, com suas habilidades surpreendentes em informática, conseguiu acessar e-mails, registros bancários e documentos que provavam, sem sombra de dúvida, os crimes de Pedro. Carlos me apresentou a Mariana Costa, uma jornalista brasileira baseada em Barcelona que cobria casos de corrupção internacional. Depois de verificar nossas evidências, ela concordou em publicar a história. Não imediatamente, mas no momento certo, quando tivéssemos todos os elementos necessários para derrubar Pedro completamente. Enquanto isso, monitorávamos as redes sociais de Vanessa. Ela postava diariamente fotos das férias dos sonhos, jantares em restaurantes estrelados, passeios de iate, compras em boutiques exclusivas. Em algumas fotos, Regina aparecia radiante. Em outras, Pedro sorria falsamente, sempre impecavelmente vestido. Nenhuma menção à mãe desaparecida. Nenhuma preocupação aparente. Uma noite, enquanto jantávamos na pequena cozinha do apartamento de Carlos, que havia se tornado nosso quartel-general improvisado, Isabela entrou com seu laptop, os olhos brilhando de excitação. Encontrei, anunciou ela, todas as contas offshore, Bermudas, Ilhas Cayman, Suíça, Singapura. Milhões de euros, todos provenientes de negócios fraudulentos, todos conectados às empresas fantasmas criadas no nome de Alice. Carlos assobiou baixinho. Isso é mais do que imaginávamos. Juan, que estava revisando documentos à mesa, levantou os olhos. Com isso, temos tudo. Podemos acionar a Interpol, a Polícia Federal Brasileira, as autoridades espanholas. Pedro Monteiro não escapará. Olhei para aquele grupo de pessoas, estranhos há algumas semanas, agora aliados dedicados, e senti uma onda de gratidão me inundar. Em meio à pior traição da minha vida, havia encontrado a maior lealdade. Quando eles voltam ao Brasil? Perguntei. Mariana verificou seu telefone. Segundo as postagens de Vanessa, em 3 dias. Ela está fazendo uma contagem regressiva para uma grande festa de retorno na mansão deles. Então temos 3 dias para preparar nossa própria recepção, disse, um sorriso determinado se formando em meus lábios. Naquela noite, finalizamos nosso plano. Não seria apenas justiça, seria uma lição que Pedro, Vanessa e Regina jamais esqueceriam. Porque quando você abandona alguém que dedicou a vida inteira a você, deve estar preparado para as consequências. E as consequências, neste caso, seriam devastadoras. O plano estava traçado. A armadilha, pronta. Em 3 dias, quando aquele avião pousasse em Guarulhos, meu filho descobriria que o verdadeiro pesadelo não era ter uma mãe idosa para cuidar. Era enfrentar uma mãe determinada a obter justiça. A manhã em que nosso plano seria colocado em prática, amanheceu com um céu de Barcelona tão azul que parecia pintado à mão. 3 dias haviam se passado em um turbilhão de preparativos, ligações internacionais e noites em claro. Meu coração batia em um ritmo acelerado, misturando ansiedade e uma estranha sensação de paz.
A paz de quem finalmente retoma o controle da própria vida. Nervosa? Carlos perguntou, me entregando uma xícara de café forte na pequena cozinha de seu apartamento, onde nos reuníamos para os últimos ajustes. Curiosamente, não, respondi surpreendendo a mim mesma. Sinto como se estivesse prestes a prestar um exame para o qual estudei a vida inteira. Juan chegou pontualmente às 8, trazendo uma pasta com todos os documentos legais necessários. Isabela apareceu logo depois, seu laptop debaixo do braço, um sorriso confiante no rosto. Mariana, a jornalista, completou nosso pequeno exército, câmera e gravador a postos. Vamos revisar uma última vez, disse Juan, espalhando documentos sobre a mesa. Às 14h30, o voo de Pedro, Vanessa e Regina pousa em Guarulhos. Nossa equipe em São Paulo já está posicionada. Autoridades brasileiras foram notificadas e aguardam com mandados de prisão. Isabela abriu seu laptop. Todas as contas offshore foram sinalizadas para as autoridades financeiras internacionais. No momento em que eles pousarem, cada centavo estará congelado. Minha matéria está pronta para publicação, acrescentou Mariana. Assim que recebermos a confirmação da abordagem em Guarulhos, vai ao ar simultaneamente em 3 idiomas: português, espanhol e inglês. Carlos pousou sua mão sobre a minha. Alice, tem certeza de que não quer estar lá pessoalmente? Podemos conseguir um voo. Balancei a cabeça. Não, quero que ele sinta o que eu senti. O chão desaparecendo sob seus pés em um lugar onde pensava estar seguro, sem me ver até que seja tarde demais. O que não contei ao grupo foi o sonho que tive na noite anterior. Nele, eu confrontava Pedro não como a mãe magoada, mas como uma força da natureza, implacável, justa e inevitável. Acordei sentindo que minha ausência física no momento de sua queda seria mais poderosa que qualquer palavra que eu pudesse dizer. As horas seguintes passaram em uma tensão palpável. Às 13h, nossos contatos confirmaram que o voo estava no horário. Às 14h, recebemos a notícia de que a Polícia Federal estava posicionada no desembarque internacional. Às 14h25, Isabela conseguiu acesso às câmeras de segurança do aeroporto através de seus contatos. Reunidos em torno de seu laptop, observamos a cena se desenrolando como um filme. O voo pousou. Passageiros começaram a sair pela área de desembarque. E então, lá estavam eles. Pedro, impecável em seu terno caro. Vanessa, deslumbrante com óculos escuros e um chapéu estiloso. Regina, seguindo logo atrás com ar arrogante. Suas expressões mudaram simultaneamente quando notaram os agentes se aproximando. Primeiro confusão, depois alarme, então pânico. Vi os lábios de Pedro formando "deve haver algum engano", enquanto os policiais mostravam distintivos e papéis oficiais. Vi o choque em seu rosto quando as algemas foram colocadas. O desespero quando jornalistas, alertados por Mariana, começaram a fotografar a cena. "Está feito", murmurou Isabela, quando a transmissão mostrou Pedro, Vanessa e Regina sendo escoltados para fora do saguão, sob flashes de câmeras e olhares curiosos de outros passageiros. Mariana apertou algumas teclas em seu telefone. Matéria publicada. Em minutos estará em todos os portais de notícias. Um silêncio solene caiu sobre nós. Não era exatamente uma celebração. Vidas estavam sendo destruídas, afinal. Mas era justiça, pura e simples. "O que acontece agora?" Perguntei, finalmente sentindo o peso emocional do momento. "Eles provavelmente serão soltos sob fiança nas próximas 24 horas", explicou Juan. "Mas isso é apenas o começo. O processo criminal será longo. E temos outro trunfo." Ele olhou para Isabela, que assentiu. "Amanhã de manhã, quando tentarem acessar suas contas e propriedades, descobrirão que tudo está bloqueado. As evidências de fraude financeira são irrefutáveis." Carlos apoiou meu ombro gentilmente. "Acho que está na hora do próximo passo do plano. Você está pronta?" Respirei fundo. "Sim, estou pronta para voltar." O plano era simples em teoria, ousado na execução. Enquanto Pedro e Vanessa lidavam com a humilhação pública e o bloqueio de seus bens, eu retornaria silenciosamente ao Brasil. Não para confrontá-los imediatamente, mas para estar presente quando o verdadeiro golpe fosse desferido. Meu voo para São Paulo partiu na manhã seguinte. Isabela insistiu em me acompanhar.
para garantir que tudo corra conforme planejado, explicou ela. Mas suspeitei que também fosse para me dar suporte emocional. Carlos nos levou ao aeroporto, prometendo nos encontrar em São Paulo em 2 dias. Tudo está encaminhado, assegurou-me antes de nos despedirmos. Antônio está cuidando dos últimos detalhes em São Paulo. Antônio, meu vizinho de longa data, era a única pessoa no Brasil que soube do meu abandono desde o início. Foi ele quem primeiro notou minha ausência prolongada e quem manteve contato constante com o nosso grupo durante as investigações. Durante o voo, revisei mentalmente tudo o que havíamos descoberto nas últimas semanas. Pedro não havia apenas forjado minha assinatura para vender minha casa. Ele criara uma rede complexa de fraudes usando meu nome. Hipotecas múltiplas do mesmo imóvel. Empresas fantasmas para lavagem de dinheiro. Contratos falsos, evasão fiscal. O império que ele construíra era um castelo de cartas elaborado, sustentado por mentiras e crimes. O mais doloroso não era o dinheiro, mas a premeditação. Documentos datados de anos atrás mostravam que ele planejava se livrar de mim há muito tempo. O convite para Barcelona não fora um impulso, fora o ponto culminante de um plano calculado para me afastar permanentemente. Quando o avião pousou em Guarulhos, senti uma estranha sensação de déjà-vu, como se estivesse fechando um círculo. Isabela apertou minha mão quando passamos pela alfândega. Agora começa a verdadeira vingança, sussurrou. Antônio nos esperava na saída, seu rosto familiar uma âncora em meio à turbulência emocional. Abraçamo-nos longamente, sem palavras necessárias entre velhos amigos. Está tudo preparado, disse ele finalmente. As notícias sobre a prisão de Pedro estão em todos os jornais. Eles foram soltos ontem à noite após pagarem fiança, mas o escândalo está apenas começando. Hospedamo-nos em um hotel discreto, longe dos bairros que Pedro frequentava. Passei a noite revisando detalhes com Antônio e Isabela, preparando-me para o que viria no dia seguinte. Pela manhã, os noticiários fervilhavam com novas informações sobre o caso. Empresário Pedro Monteiro enfrenta acusações de fraude internacional e falsificação de documentos. Socialite Vanessa Monteiro pode ser indiciada como cúmplice em esquema milionário. Bens do casal Monteiro bloqueados pela justiça. Isabela monitorava reações online. As redes sociais de Vanessa estão sendo inundadas de comentários negativos. Ela desativou os comentários, mas já é tarde. E o mais importante, acrescentou Antônio, mostrando seu tablet. O oficial de justiça está a caminho da mansão deles neste momento. Era a peça central do nosso plano. Com as evidências reunidas por Juan e Isabela, conseguimos uma ordem judicial emergencial, não apenas para bloquear as contas, mas para reverter a propriedade da mansão onde Pedro e Vanessa viviam. Uma investigação minuciosa revelou que a propriedade havia sido comprada com dinheiro desviado das fraudes cometidas em meu nome. Legalmente, portanto, a mansão me pertencia. Às 10 da manhã, nosso pequeno grupo, agora incluindo Carlos, que chegara na madrugada, dirigiu até o bairro Nobre dos Jardins. Paramos a uma distância discreta da mansão, observando a cena que se desenrolava. 2 carros oficiais estacionados na entrada. Pessoas em trajes formais, carregando documentos. E, saindo pela porta principal, Pedro e Vanessa, seus rostos contorcidos em uma mistura de raiva e pânico. Hora do grande finale, murmurou Carlos, apertando minha mão antes de sairmos do carro. Caminhei com passos firmes até o portão da mansão, onde um pequeno grupo de jornalistas, alertados por Mariana, já se reunia, sentindo o cheiro de uma história bombástica. Pedro me viu primeiro. Seu rosto empalideceu como se tivesse visto um fantasma. "Mãe!" exclamou, a voz falha. Você está viva?" A pergunta revelava mais do que ele pretendia. Não era alívio, era horror. Horror por ver seus planos desmoronarem, por perceber que o abandono não resultara em meu desaparecimento permanente. Surpresa, respondi calmamente, estendendo a mão para o oficial de justiça, que me entregou um conjunto de documentos. Parece que agora você vai descobrir como é ficar sem ter para onde ir. Vanessa avançou, seu rosto contorcido de fúria. Sua velha manipuladora. Pedro,
Faça alguma coisa. Mas Pedro estava paralisado, os olhos fixos nos papéis em minhas mãos. Documentos oficiais transferindo a propriedade da mansão para meu nome, junto com uma ordem de despejo imediato. Vocês têm 1 hora para recolher pertences pessoais, informou o oficial. Qualquer bem adquirido com fundos sob investigação permanecerá sob custódia judicial. Os jornalistas registravam tudo, suas câmeras capturando o momento exato em que o império de Pedro desmoronava. Vizinhos curiosos começavam a se reunir nos portões adjacentes, observando o espetáculo incomum naquele bairro normalmente tranquilo. Como você conseguiu isso? Pedro finalmente balbuciou, sua arrogância desmoronando visivelmente. Digamos que encontrei amigos melhores em Barcelona do que você jamais foi para mim. Respondi, indicando Carlos, Isabela e o resto do nosso grupo. Pessoas que me valorizaram sem precisar de décadas de sacrifícios. Foi nesse momento que Regina apareceu na porta da mansão, seu rosto uma máscara de indignação. O que está acontecendo aqui? Pedro, quem são essas pessoas? Quando seus olhos pousaram em mim, vi o reconhecimento seguido de algo próximo ao medo. Ela tinha razão em temer. As investigações haviam revelado seu papel nos esquemas de Pedro, não apenas como cúmplice moral no meu abandono, mas como participante ativa nas fraudes financeiras. Regina Santos anunciou formalmente um segundo oficial, avançando com outro conjunto de documentos. A senhora está sendo intimada a depor em investigação de cumplicidade em crimes financeiros e tentativa de abandono de pessoa vulnerável. O rosto de Regina perdeu toda a cor. Seus olhos saltaram de Pedro para Vanessa, buscando algum apoio que não veio. Em vez disso, Vanessa deu um passo para trás, distanciando-se fisicamente da mãe como se o simples contato pudesse contaminá-la. Isso é ridículo, Regina tentou, sua voz traindo seu pânico. Eu não sabia de nada. Foi tudo ideia deles. A traição de Regina foi o último golpe para Vanessa, que explodiu. Cale a boca, mãe! Você sabia de tudo! Foi você quem sugeriu deixá-la em Barcelona. Um burburinho percorreu os jornalistas e espectadores. As rachaduras na fachada da família perfeita se ampliavam a cada segundo. Pedro, percebendo que a situação fugia completamente ao seu controle, tentou uma abordagem diferente. Seus ombros caíram. Sua expressão mudou para algo que pretendia parecer arrependimento. Mãe, começou ele, sua voz subitamente suave, quase infantil. Houve um terrível mal-entendido. Eu nunca quis... Poupe-me. Interrompi, erguendo a mão. Tenho cópias dos seus e-mails discutindo exatamente como se livrar de mim. Tenho as gravações das câmeras de Las Ramblas mostrando você me abandonando deliberadamente. Tenho anos de documentos financeiros provando como você usou meu nome para construir seu império criminoso. Os jornalistas anotavam freneticamente. Flashes disparavam. Esta não era apenas a queda de um empresário. Era a exposição pública de uma crueldade quase inimaginável. Vocês têm 55 minutos agora, lembrou o oficial de justiça, consultando seu relógio. Foi quando 2 figuras menores apareceram hesitantemente na porta. Miguel e Sofia, meus netos, olhando a cena com expressões de confusão e choque. Vovó? Sofia foi a primeira a falar, sua voz pequena cortando o ar tenso. É verdade o que estão dizendo? Papai deixou você sozinha na Espanha? Meu coração apertou. As crianças. Eu não havia planejado que testemunhassem isso, mas talvez fosse inevitável. Talvez precisassem ver a verdade sobre seus pais, por mais dolorosa que fosse. Sofia, Miguel, chamei gentilmente, estendendo os braços. Venham aqui. Eles correram para mim, ignorando os protestos de Vanessa. Abracei-os firmemente, sentindo suas lágrimas molharem minha blusa. Não queríamos ir embora sem você, soluçou Miguel. Papai disse que você tinha decidido ficar mais tempo em Barcelona, que estava feliz lá. Eu sabia que era mentira, acrescentou Sofia, seus olhos de 12 anos mostrando uma sabedoria além da idade. Você nunca iria embora sem se despedir de nós. Olhei para Pedro por cima das cabeças das crianças. Mesmo agora, ele havia mentido, não apenas para mim, mas para seus próprios filhos. Percebi então que minha vingança não era apenas por mim, mas também por essas crianças que mereciam mais do que crescer em um lar construído sobre mentiras.
Vocês podem ficar comigo, ofereci suavemente. Tenho um lugar para nós três agora. Pedro avançou, seu rosto contorcido em uma nova máscara. Não mais o arrependimento falso, mas raiva pura. Não se atreva a tirar meus filhos. Seus filhos? Interrompi, minha voz firme mas controlada. Os mesmos que você estava pronto para privar da avó? Os mesmos que você mentiu descaradamente? Não se preocupe, Pedro. Ao contrário de você, não vou separá-los dos pais. Mas duvido que o juiz de família veja com bons olhos um pai enfrentando acusações criminais e sem residência fixa. Foi o golpe final. Pedro desmoronou visivelmente, finalmente compreendendo a magnitude do que havia perdido. Não apenas dinheiro e status, mas o respeito dos próprios filhos. Os minutos seguintes passaram como em um sonho nebuloso. Oficiais de justiça orientando Pedro, Vanessa e Regina a recolherem apenas o essencial. Jornalistas solicitando entrevistas que recusei educadamente. Vizinhos sussurrando entre si. Alguns até aplaudindo discretamente quando a notícia da história completa se espalhou. Uma hora depois, observei de pé na entrada da mansão, agora legalmente minha, enquanto Pedro e Vanessa saíam cabisbaixos, carregando algumas malas apressadamente feitas. Regina seguia separadamente, já demonstrando o distanciamento que se aprofundaria nos dias seguintes. "Para onde vamos agora, papai?" Ouvi Sofia perguntar, ainda de mãos dadas comigo. Pedro não tinha resposta. Seu império desmoronara em questão de horas. Seu dinheiro estava bloqueado, sua reputação destruída, seu futuro incerto. "Vocês podem ficar com sua avó por enquanto", respondeu finalmente, sua voz derrotada. "Eu preciso resolver algumas coisas." Enquanto eles se afastavam, Carlos se aproximou silenciosamente ao meu lado. "Você está bem?" Olhei para a mansão, símbolo de tudo que Pedro havia roubado de mim e de outros, e depois para as crianças que agora se apoiavam em mim em busca de segurança. Para Isabela, Antônio e os outros que haviam me ajudado quando eu mais precisava. "Sim", respondi com sinceridade. "Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente bem." A justiça havia chegado não como um raio destrutivo, mas como uma onda implacável, lavando tudo em seu caminho e deixando para trás a chance de um novo começo. Para mim, para meus netos. E talvez um dia, até mesmo para Pedro, se ele encontrasse o caminho de volta à humanidade que havia perdido. Naquele momento, sob o sol brilhante de São Paulo, entendi que minha história não era apenas sobre vingança, era sobre renascimento, sobre descobrir aos 65 anos que nunca é tarde para retomar as rédeas da própria vida. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e adaptações. Sofia e Miguel mudaram-se para a mansão comigo, ocupando os mesmos quartos que tinham antes, embora agora o ambiente fosse completamente diferente. Os funcionários, motorista, governanta, jardineiro, pareciam inicialmente desconfortáveis com a mudança de comando, mas logo se adaptaram ao meu jeito mais simples e direto. "Senhora Alice", disse Dolores, a governanta que trabalhava na casa há 5 anos. "Nunca vi as crianças tão tranquilas desde que cheguei aqui." Observei Miguel e Sofia brincando no jardim através da janela da cozinha, onde Dolores preparava o almoço. Havia uma leveza neles que não existia antes, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus pequenos ombros. "Eles precisavam de estabilidade", respondi, "de alguém que os visse como crianças, não como acessórios." Estabelecemos uma rotina. Café da manhã juntos todas as manhãs, onde conversávamos sobre o dia que viria. Escola durante a manhã e início da tarde. Depois, lanche e tempo para tarefas escolares, que eu supervisionava pessoalmente. Minhas décadas como professora finalmente servindo a um propósito ainda mais importante. Jantar em família, seguido por jogos de tabuleiro ou leitura compartilhada antes de dormir. "Vovó, você nunca fica no celular durante o jantar", observou Miguel certa noite, com um tom de surpresa que partiu meu coração. Mamãe e papai sempre estavam respondendo mensagens. "O jantar é nosso momento", expliquei simplesmente. "Nada é mais importante que isso." Carlos visitava-nos frequentemente, assim como Isabela, que decidira estender sua estada no Brasil para me ajudar com a transição.
Antônio também se tornou presença constante, trazendo bolos caseiros que as crianças adoravam. Formamos uma espécie de família improvisada, unida não por sangue, mas por escolha e lealdade. Enquanto isso, o processo legal contra Pedro, Vanessa e Regina avançava com rapidez surpreendente. A quantidade de evidências era esmagadora, e novos detalhes surgiam diariamente, complicando ainda mais a situação deles. Juan, que voltara à Espanha, mantinha-nos atualizados por videoconferências regulares. Numa dessas chamadas, cerca de 2 semanas após o confronto na mansão, ele nos deu notícias impactantes. Descobrimos uma nova camada de fraudes, explicou, seu rosto sério preenchendo a tela do laptop. Pedro não roubou apenas de você, Alice. Ele desviou fundos de investidores, falsificou avaliações de propriedades, subtraiu dinheiro de contas corporativas. Estamos falando de dezenas de vítimas. A revelação não me surpreendeu tanto quanto deveria. De alguma forma, eu já sabia que a corrupção de Pedro era profunda demais para se limitar a fraudar a própria mãe. E Vanessa? Perguntei. Qual foi seu papel nisso tudo? Juan consultou algumas anotações. As evidências sugerem que ela sabia de tudo. Na verdade, encontramos e-mails onde ela ativamente sugere maneiras de expandir os esquemas. Sua carreira como influenciadora era financiada inteiramente com dinheiro ilícito. Cada bolsa de grife, cada viagem luxuosa, cada parceria com marcas premium era, na verdade, lavagem de dinheiro. Sofia, que passava pelo escritório naquele momento, parou ao ouvir o nome da mãe. Fiz sinal para que ela se aproximasse e sentasse ao meu lado. Você pode ouvir isso também, querida, disse suavemente. Prefiro que saiba a verdade através de nós do que pelos jornais ou colegas da escola. Sofia assentiu, seus olhos grandes absorvendo tudo com uma maturidade que me impressionava constantemente. Aos 12 anos, ela demonstrava uma compreensão de nuances morais que muitos adultos nunca alcançam. Juan continuou, adaptando ligeiramente seu tom ao perceber a presença da menina. Regina também está em apuros sérios. Além de cumplicidade nos crimes financeiros, descobrimos que ela coordenava a falsificação de documentos. Seu apartamento funcionava como uma espécie de central, onde assinaturas eram forjadas e papéis adulterados. E onde estão eles agora? Perguntei, consciente do braço de Sofia enlaçado ao meu, buscando apoio silencioso. Pedro e Vanessa alugaram um apartamento pequeno em Pinheiros. Nada comparado ao que tinham antes. Regina voltou para sua casa em Campinas. Todos estão usando tornozeleiras eletrônicas e proibidos de deixar o estado. Juan fez uma pausa. Há outro desenvolvimento interessante. Vários ex-parceiros de negócios de Pedro estão processando-o. A casa de cartas está desmoronando completamente. Após encerrarmos a chamada, Sofia permaneceu silenciosa por alguns momentos, processando tudo que ouvira. Vovó, disse finalmente, sua voz pequena, mas firme. Mamãe e papai são pessoas más? A pergunta, tão direta, tão profunda, merecia uma resposta igualmente honesta. Não acredito que existam pessoas completamente más, Sofia, respondi cuidadosamente. Existem pessoas que fazem escolhas terríveis, que se perdem no caminho. Seus pais fizeram coisas muito erradas, prejudicaram muita gente, inclusive a mim e a vocês. Mas isso não significa que não possam encontrar o caminho de volta, se realmente quiserem. Ela considerou minhas palavras por um momento. Como saberei se eles realmente mudaram um dia? Pelo que fizerem, não pelo que disserem. Expliquei. Palavras são fáceis. Ações revelam a verdade sobre as pessoas. Sofia assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. Antes de sair do escritório, virou-se para mim com um olhar que me lembrou dolorosamente o Pedro de muitos anos atrás. Antes da ambição desmedida, antes de Vanessa, antes de tudo desmoronar. Estou feliz que você seja minha avó, disse simplesmente, e saiu para encontrar o irmão no jardim. Naquela noite, sozinha em meu quarto, o antigo quarto principal que Pedro e Vanessa haviam decorado com um luxo ostensivo que me fazia sentir ligeiramente desconfortável, refleti sobre como a vida havia mudado dramaticamente em apenas algumas semanas. De professora aposentada vivendo modestamente em uma pequena casa, eu me tornara a guardiã de 2 crianças.
proprietária de uma mansão e figura central em um dos maiores escândalos financeiros recentes do país. Mais importante, de vítima, eu me tornara protagonista da minha própria história. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Carlos. "Como está se sentindo hoje?" perguntou ele, sua voz transmitindo o calor que havia se tornado meu porto seguro. "Como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa", confessei. "Às vezes me pergunto se tudo isso é real." "É real", ele assegurou. "E você merece cada momento bom que vier daqui para frente." Conversamos por quase 1 hora, sobre as crianças, sobre o caso legal, sobre planos para o futuro. Carlos havia decidido estender sua licença do hospital em Barcelona, considerando até mesmo a possibilidade de transferência permanente para São Paulo. "Tenho uma proposta para você", disse ele antes de nos despedirmos. "Algo que venho pensando há alguns dias." "Estou ouvindo." "Todo esse dinheiro que Pedro acumulou ilegalmente, uma vez que os processos terminem e os tribunais determinarem que parte dele é legitimamente seu, o que pretende fazer com ele?" A pergunta me pegou de surpresa. Sinceramente, não havia pensado muito além de garantir segurança para mim e para as crianças. "Não sei", admiti. "É mais dinheiro do que jamais imaginei ter. Mais do que preciso, certamente. E se usássemos parte dele para criar algo positivo? Uma fundação, talvez? Para ajudar idosos vítimas de abandono familiar ou abuso financeiro?" A ideia ressoou imediatamente em meu coração. Transformar o instrumento da minha dor em ferramenta de cura para outros? Havia poesia naquilo. "Carlos", respondi, emoção tornando minha voz mais grave. "Acho que você acabou de dar propósito ao resto da minha vida." Na manhã seguinte, compartilhei a ideia com Isabela durante nosso café. Seus olhos brilharam com entusiasmo. "É perfeito, Alice. Posso ajudar com a parte tecnológica. Um site, sistemas para gerenciar casos, banco de dados de recursos. Poderíamos até desenvolver um aplicativo para idosos reportarem situações de abuso ou abandono." A ideia cresceu rapidamente, ganhando forma e substância. Antônio, com sua experiência em administração pública aposentado, ofereceu-se para ajudar com a estrutura organizacional. Mariana, a jornalista, prometeu dar visibilidade à iniciativa quando estivéssemos prontos para lançá-la. Em meio a esse turbilhão de planos positivos, recebi uma ligação inesperada. Era o advogado de Pedro, solicitando uma reunião. "Ele gostaria de conversar com a senhora", explicou o homem, sua voz profissional e neutra. "Em terreno neutro, com a presença dos advogados de ambas as partes, claro. Consultei Juan antes de tomar qualquer decisão. Pode ser uma armadilha", advertiu ele. "Talvez esteja tentando manipulá-la emocionalmente para conseguir alguma vantagem legal. Ou talvez ele finalmente queira se desculpar", contrapôs Carlos, sempre inclinado a ver o melhor nas pessoas. Depois de muita reflexão, decidi aceitar o encontro, mas com condições específicas. Seria em um restaurante público, com a presença não apenas de advogados, mas também de Carlos e Isabela. E as crianças não seriam mencionadas. Aquela conversa seria exclusivamente sobre Pedro e eu. O restaurante escolhido foi um estabelecimento discreto em Pinheiros. Nem muito sofisticado, nem muito simples. Cheguei pontualmente às 15 horas, acompanhada por meu pequeno exército de apoio. Pedro já estava lá, sentado sozinho em uma mesa ao fundo. Sem Vanessa, sem Regina, sem a arrogância que antes parecia fazer parte de sua pele. O contraste com o homem que eu vira pela última vez era chocante. Em apenas 3 semanas, Pedro parecia ter envelhecido 10 anos. Olheiras profundas marcavam seus olhos, a postura antes impecável agora ligeiramente curvada. O terno ainda era caro, mas parecia levemente amassado, como se tivesse sido guardado apressadamente. "Mãe", ele começou assim que me sentei, sua voz quase irreconhecível em sua humildade. "Obrigado por vir." Limitei-me a assentir, esperando que continuasse. Os advogados de ambos os lados observavam atentamente, prontos para intervir ao menor sinal de problemas. Ele hesitou, buscando palavras que claramente não vinham facilmente. "Não tenho desculpas pelo que fiz. Nenhuma explicação que faça sentido, nem para mim mesmo. Não vim aqui por desculpas, Pedro.
respondi calmamente. Desculpas não mudam o passado. Ele assentiu, passando a mão pelo cabelo. Um gesto que me lembrou dolorosamente do menino que ele fora uma vez, nervoso antes de uma prova importante. Vanessa me deixou, disse abruptamente. Levou o que conseguiu salvar de joias e roupas. Está morando com um ex-namorado em Alphaville. Regina nem atende minhas ligações. Não respondi. Parte de mim sentia uma satisfação amarga em saber que aqueles que o ajudaram a me trair agora o abandonavam. Mas outra parte, a mãe que nunca deixei de ser, sentia uma pontada de dor por seu sofrimento. Perdi tudo, continuou ele, olhando para as próprias mãos. Clientes, parceiros, amigos. Ninguém quer ser associado ao fraudador que abandonou a própria mãe. É como se eu tivesse me tornado radioativo da noite para o dia. E as crianças? Perguntei, finalmente abordando o assunto que mais me importava. Você se deu conta do que fez com elas também? Pedro ergueu os olhos, surpresa em seu olhar. Como assim? Você mentiu para elas, Pedro. Disse que eu havia escolhido ficar em Barcelona quando, na verdade, você me deixou abandonada em uma rua perigosa. Privou-as da avó sem nenhuma consideração pelos sentimentos delas. Expôs-as à vergonha pública quando seus crimes vieram à tona. Fiz uma pausa, controlando a emoção na minha voz. Ensinou a elas, com suas ações, que pessoas são descartáveis quando se tornam inconvenientes. Ele empalideceu visivelmente, como se nunca tivesse considerado esse ângulo. Talvez realmente não tivesse. Pedro sempre fora centrado em si mesmo como criança. Mas a magnitude de seu egoísmo adulto ainda me chocava. Eu não pensei dessa forma, admitiu finalmente. Achei que estava protegendo-as do que considerava um fardo. E agora? Pressionei. O que você pensa agora? Pedro ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. Penso que destruí não apenas minha vida, mas danifiquei permanentemente a delas. E a sua? Ele ergueu os olhos, lágrimas não derramadas brilhando. Penso que talvez não mereça ser pai delas. Ou seu filho. Não era o que eu esperava ouvir. Preparara-me para manipulação, para tentativas de negociação, para apelos emocionais vazios. Não para esta aparente aceitação de responsabilidade. Por que me chamou aqui, Pedro? Perguntei diretamente. O que você quer? Ele respirou fundo, como se reunindo coragem. Quero me declarar culpado. De tudo. Sem acordos, sem atenuantes. Quero assumir total responsabilidade por meus crimes, financeiros e morais. Os advogados de ambos os lados se agitaram visivelmente. Uma confissão total significaria anos de prisão, restituição financeira completa, fim definitivo de qualquer carreira no mundo corporativo. Não estou fazendo isso para ganhar sua simpatia ou perdão, continuou ele, percebendo minha expressão cética. Sei que algumas coisas não podem ser perdoadas. Estou fazendo isso porque é o certo. E porque talvez um dia, quando Miguel e Sofia forem adultos, possam olhar para esse momento e ver que, pelo menos uma vez, escolhi o caminho correto. Estudei seu rosto, buscando sinais de falsidade, de manipulação. Não encontrei nenhum. Apenas exaustão, arrependimento e algo que parecia ser o início de uma autoconsciência há muito tempo ausente. A decisão de se declarar culpado é sua. Respondi finalmente. Quanto às crianças, elas precisam de estabilidade agora. Podem ver você quando estiverem prontas e sob supervisão apropriada. Pedro assentiu, aceitando minhas condições sem protesto. Antes que eu me levantasse para sair, ele fez uma última pergunta. Como está sendo para você? Lidar com tudo isso, com as crianças, com a nova vida? A pergunta me pegou desprevenida. Era a primeira vez em décadas que Pedro demonstrava interesse genuíno pelo meu bem-estar. Estou redescobrindo quem sou. Respondi honestamente. Além de mãe, além de professora, estou descobrindo que ainda tenho muito a oferecer ao mundo. Contei-lhe brevemente sobre a ideia da fundação. Seus olhos se iluminaram ligeiramente. Isso é extraordinário, disse ele. Transformar algo tão horrível em algo positivo. Sempre admirei isso em você, mesmo quando estava muito cego para demonstrar. Quando nos despedimos,
Não houve abraços ou promessas vazias de reconciliação. Apenas um entendimento silencioso de que um capítulo havia terminado e outro, completamente diferente, estava começando. No caminho de volta para casa, Carlos dirigia em silêncio respeitoso, permitindo que eu processasse o encontro. "Você acha que ele estava sendo sincero?" Perguntei finalmente. Carlos considerou por um momento. "Acho que sim, mas mesmo que não estivesse, o importante é o que você sentiu, o que você decidir fazer a partir daqui." Isabela, no banco traseiro, acrescentou suavemente. "Lembre-se do que você disse a Sofia. Palavras são fáceis. São as ações que revelam a verdade sobre as pessoas. Assente, sabedoria profunda em sua simplicidade. Só o tempo diria se o arrependimento de Pedro era genuíno ou apenas mais uma manipulação. Por enquanto, meu foco precisava ser outro. As crianças, a fundação nascente, minha própria cura. Chegamos à mansão, que eu já começava a pensar como nossa casa, para encontrar Miguel e Sofia aguardando ansiosamente no jardim, supervisionados por Antônio. Assim que o carro parou, correram em nossa direção. "Como foi?" perguntou Sofia, seus olhos perspicazes analisando minha expressão. "Papai estava arrependido de verdade?" "Ele disse que está", respondi cautelosamente. "O tempo mostrará se suas ações correspondem às suas palavras." Miguel, mais reservado que a irmã, segurou minha mão silenciosamente. Seu gesto dizia mais que qualquer palavra poderia. Confiança, apoio, amor incondicional. Naquela noite, sentados à mesa de jantar, Carlos, Isabela, Antônio, as crianças e eu, observei os rostos ao meu redor e senti uma onda de gratidão me inundar. De todas as surpresas que a vida me reservara, esta era talvez a mais inesperada. Que do abandono mais cruel poderia nascer uma família mais verdadeira do que a que eu tinha antes. Estive pensando em um nome para nossa fundação. Anunciei enquanto saboreávamos a sobremesa. "Que tal o Projeto Renascer?" Sofia bateu palmas entusiasticamente. "Porque é sobre dar às pessoas uma segunda chance na vida. Como você teve, vovó?" "Exatamente", confirmei, tocada por sua compreensão. Enquanto a conversa fluía animadamente sobre logos, missões e primeiros passos, pensei em como a vida dá voltas extraordinárias. 3 semanas atrás, estava sozinha e abandonada em uma rua de Barcelona, certa de que meu fim havia chegado. Hoje, estava cercada de amor, propósito e possibilidades. De certa forma, Pedro havia me dado um presente sem querer. Ao me abandonar naquela rua estrangeira, ele me libertou de décadas de expectativas não correspondidas, de um relacionamento que há muito se tornara unilateral. Em sua crueldade, abriu espaço para que eu finalmente vivesse não como a mãe de Pedro, mas simplesmente como Alice, uma mulher forte, capaz e digna de amor. E por isso, paradoxalmente, eu poderia até agradecer um dia. 6 meses se passaram como um sopro de vento, transformando não apenas as estações lá fora, mas toda a estrutura da minha existência. O projeto Renascer deixou de ser apenas uma ideia nascida da dor para se tornar uma realidade concreta, com um escritório próprio, equipe dedicada e, mais importante, vidas sendo transformadas a cada dia. Nossa sede ficava em um sobrado reformado no bairro de Pinheiros, suficientemente próximo da mansão para que eu pudesse estar presente para as crianças, mas com identidade própria. Carlos havia sugerido que mantivéssemos o projeto separado da minha residência, para que você possa ter uma distinção clara entre trabalho e vida pessoal, explicou ele, sempre atento aos pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Naquela manhã de início de inverno, enquanto ajustava o cachecol antes de sair para o escritório, observei meu reflexo no espelho do hall de entrada. Quem era aquela mulher de cabelos grisalhos e postura ereta me olhando de volta? Seus olhos tinham uma vivacidade que não reconheci imediatamente. Suas mãos moviam-se com propósito e confiança. Precisei de um momento para aceitar que era eu mesma. Alice Monteiro, 65 anos, não mais definida pela maternidade ou abandono, mas por suas próprias escolhas e ações. "Vovó, você vai se atrasar para a reunião",
Sofia gritou do andar de cima, sempre atenta aos horários. Aos 12 anos, ela assumira o papel de assistente extraoficial da fundação, mantendo agendas e lembrando a todos de compromissos importantes. Estou indo, querida. Você tem certeza que não quer vir hoje? Será uma reunião importante. Sofia apareceu no topo da escada, já vestida com o uniforme escolar, seu tablet educacional debaixo do braço. Queria muito, mas tenho apresentação de ciências. Vou compensar ajudando no evento de sábado. O evento de sábado seria o primeiro grande marco público do projeto Renascer. Um simpósio sobre direitos dos idosos, com presença confirmada de especialistas, autoridades e, mais importante, dezenas de idosos que haviam sido ajudados por nossa iniciativa nos últimos meses. Miguel desceu as escadas logo atrás da irmã, silencioso como sempre, mas com um sorriso suave que raramente exibia antes. Aos 15 anos, estava finalmente encontrando seu próprio caminho, destacando-se na programação e ajudando Isabela com o desenvolvimento do aplicativo da Fundação. Vou direto da escola para o laboratório de informática hoje, lembrou-me ele. Isabela disse que podemos finalizar a versão beta do app se trabalharmos algumas horas extras. Abracei os dois antes de saírem, sentindo aquela mistura de orgulho e gratidão que nunca deixava de me surpreender. Em meio a todo o caos e transformação, eles haviam se tornado meus pilares e, de alguma forma misteriosa, eu me tornara o deles também. Carlos me esperava na cozinha, preparando café em uma cafeteira italiana que trouxera de Barcelona. Após 3 meses de idas e vindas entre os dois países, ele finalmente decidira transferir-se permanentemente para o Brasil, assumindo uma posição no Hospital Sírio-Libanês e dedicando parte de seu tempo como consultor médico do projeto Renascer. "Pronta para o grande dia?" perguntou, entregando-me uma xícara fumegante. Seu sotaque, ainda presente depois de décadas vivendo na Espanha, dava uma musicalidade especial às palavras em português. "Honestamente, estou nervosa", admiti, sorvendo o café forte. "É a primeira vez que confrontaremos Pedro diretamente desde aquele encontro no restaurante. A reunião de hoje marcaria um momento decisivo. Pedro, cumprindo sua palavra, havia se declarado culpado de todas as acusações. Após um acordo judicial complexo, ele evitara a prisão em regime fechado, mas estava cumprindo pena em regime semiaberto, com tornozeleira eletrônica e obrigação de prestar serviços comunitários. Parte desse acordo, sugerido surpreendentemente pelo próprio Pedro, envolvia trabalhar como consultor não remunerado para o projeto Renascer, utilizando seu conhecimento financeiro para identificar e prevenir fraudes contra idosos. Hoje seria sua primeira visita oficial à fundação. "Você não precisa fazer isso, sabe?", lembrou Carlos gentilmente. "Juan pode lidar com ele. Ninguém esperaria que você trabalhasse diretamente com Pedro depois de tudo." Balancei a cabeça, determinada. "Preciso encarar isso de frente. Não por ele, mas por mim. Para provar a mim mesma que superei o poder que ele tinha sobre mim." O trajeto até o escritório foi silencioso, cada um imerso em seus próprios pensamentos. A cidade pulsava ao nosso redor. Pessoas correndo para o trabalho, estudantes indo para escolas, a vida seguindo seu curso imparável, indiferente aos dramas pessoais que nos consumiam. Isabela já estava no escritório quando chegamos, organizando pastas na sala de reuniões. Aos 60 anos, ela havia encontrado uma nova vocação como diretora de tecnologia do projeto, transformando décadas de experiência em segurança digital em ferramentas de proteção para idosos vulneráveis. "Ele já chegou", informou sem preâmbulos, conhecendo minha preferência pela franqueza. "Está na recepção com Juan. Parece diferente." Respirei fundo, ajustando mentalmente minha armadura emocional. "Diferente como?" Isabela hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. "Mais humilde, menos polido, mais real, talvez. Difícil explicar." Assenti, grata pela tentativa. "Vamos acabar logo com isso." A sala de reuniões era o coração do nosso pequeno prédio. Paredes de vidro, mesa oval para 12 pessoas e uma vista para um jardim interno que havíamos criado como espaço de contemplação. Sentei-me à cabeceira,
Carlos e Isabela flanqueando-me como sentinelas silenciosas. Juan entrou primeiro, formal em seu terno impecável, seguido por Pedro. O impacto de vê-lo novamente foi menos intenso do que eu temia. 6 meses haviam produzido mudanças visíveis. Cabelos mais grisalhos, postura menos imponente, olheiras permanentes. Vestia-se com simplicidade quase estudada. Calça social escura, camisa branca sem gravata, sapatos bem conservados, mas claramente não novos. "Bom dia", cumprimentou com voz controlada, sentando-se apenas quando indiquei a cadeira mais distante de mim. A reunião começou com Juan delineando os parâmetros do acordo judicial e as expectativas quanto à participação de Pedro no projeto. Termos legais, horários, limitações. A linguagem fria e precisa do direito proporcionando uma distância confortável entre nós. Quando chegou minha vez de falar, senti todos os olhares convergirem em minha direção. Abri a pasta à minha frente, revelando os casos mais recentes de idosos vítimas de fraudes financeiras familiares. Estes são apenas os últimos 15 dias. Expliquei, minha voz profissional e firme. Filhos que esvaziam contas dos pais, netos que forjam procurações, sobrinhos que se apropriam de aposentadorias. O padrão é sempre o mesmo: abuso de confiança, manipulação emocional e abandono quando o dinheiro acaba. Os olhos de Pedro percorreram os documentos, sua expressão se transformando lentamente. Não era a reação estudada de um homem tentando impressionar, mas algo mais visceral: reconhecimento. Ele estava vendo seu próprio reflexo naquelas histórias. Seu trabalho inicial será analisar estes casos, continuei. Identificar sinais precoces, pontos de vulnerabilidade, métodos de prevenção. Você entende como a mente desses criminosos funciona porque... Deixei a frase suspensa, desnecessária de ser completada. Porque eu fui um deles. Pedro concluiu, olhando-me diretamente pela primeira vez. Porque eu sei exatamente como justificar para si mesmo que está apenas tomando o que merece ou fazendo um favor ao assumir controle financeiro de alguém vulnerável. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de verdades não ditas por décadas. Juan pigarreou, consultando seu relógio. Acho que os termos estão claros. Pedro começará amanhã, reportando-se diretamente a mim nos primeiros 30 dias. Depois reavaliamos o arranjo. Todos começaram a se levantar. A reunião aparentemente concluída, quando Pedro falou novamente. Posso ter um momento a sós com a senhora Alice? A formalidade com que se referiu a mim, não mais mãe, mas senhora Alice, não passou despercebida. Carlos tensionou visivelmente ao meu lado, protetor como sempre. Está tudo bem, assegurei, tocando levemente seu braço. Podem nos dar alguns minutos? Quando todos saíram, Pedro permaneceu em pé, como se não ousasse retomar seu lugar sem permissão. Pode sentar, ofereci, mantendo minha voz neutra. Ele obedeceu, mãos inquietas sobre a mesa. Queria agradecer pela oportunidade. Sei que não precisava fazer isso. Não estou fazendo por você, esclareci. Estou fazendo porque sua experiência pode ajudar outras pessoas. Pedro assentiu, aceitando a correção. Justo. Ainda assim, obrigado. Estudei seu rosto, buscando sinais do menino que criei, do jovem ambicioso que apoiei, do homem que me traiu. Fragmentos de todos eles estavam lá, mas havia algo novo também. Uma fragilidade. Uma consciência que antes não existia. Como está sendo? Perguntei finalmente, permitindo que um pouco de genuína curiosidade escapasse. A vida... Depois. Pedro considerou a pergunta por um momento, como se nunca tivesse realmente articulado a resposta nem para si mesmo. Solitária, admitiu finalmente. Vanessa pediu divórcio 2 meses atrás. Está namorando um empresário do setor de moda. Regina raramente atende minhas ligações, e quando o faz, é apenas para reclamar que perdi tudo que construímos. Notei o uso de construímos. Mesmo agora, Regina se colocava como arquiteta de seu sucesso, não como cúmplice de sua queda. O apartamento onde estou vivendo é menor que meu antigo closet. Continuou ele, sem autocomiseração, apenas constatando fatos. Trabalho como assistente administrativo em uma pequena construtora durante o dia, dentro das permissões do regime semiaberto.
O dono é um antigo cliente que disse que todos merecem uma segunda chance. Assenti, imaginando a humilhação diária para alguém que já comandara empreendimentos milionários. E os amigos? Perguntei, sabendo a resposta antes mesmo que ele falasse. Que amigos? Um sorriso amargo cruzou seu rosto. Descobri que tinha sócios, contatos, agregados. Nenhum amigo real. O silêncio se estendeu entre nós. Não mais tão carregado de tensão, mas tampouco confortável. E as crianças? Ele finalmente perguntou, sua voz suavizando. Como estão? Bem, respondi, permitindo que um pouco de calor entrasse em minha voz. Miguel está se destacando em programação. Sofia continua brilhante e determinada como sempre. Ambos perguntam por você ocasionalmente. Seus olhos se iluminaram momentaneamente. Seria possível vê-los algum dia? Quando estiverem prontos, claro. Sem pressão. Eles sabem sobre seu trabalho aqui no projeto. Se quiserem te ver, respeitarei a decisão deles. Pedro assentiu, aceitando os termos. Antes que pudesse dizer mais, bati levemente na mesa, sinalizando o fim da conversa. O trabalho começa amanhã às 9. Juan explicará os procedimentos de segurança e confidencialidade. Não tolero atrasos ou desculpas. Sim, senhora, respondeu ele, levantando-se. A porta virou-se uma última vez. A senhora construiu algo extraordinário aqui. Em 6 meses, fez mais diferença na vida das pessoas do que eu em toda a minha carreira. Quando fiquei sozinha novamente, permiti que as emoções reprimidas finalmente emergissem. Não era perdão. Ainda não. Talvez nunca completamente. Era algo mais complexo. Compreensão. De como alguém pode se perder tão completamente em sua própria ambição. De como é possível reconstruir uma vida das cinzas de outra. De como, às vezes, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Carlos reapareceu silenciosamente, sentando-se ao meu lado sem perguntas, apenas oferecendo presença. Estou bem, assegurei-lhe, e pela primeira vez em muito tempo, era completamente verdade. Os dias seguintes fluíram em uma nova normalidade. Pedro chegava pontualmente, trabalhava diligentemente e saía sem alarde. Os relatórios que produzia eram detalhados e valiosos. Sua compreensão íntima dos mecanismos de fraude financeira proporcionava insights que nenhum consultor externo poderia oferecer. Uma semana depois, Sofia surpreendeu a todos anunciando que queria ver o pai. Não porque perdoei o que ele fez. Explicou com uma maturidade que frequentemente me deixava sem palavras. Mas porque quero entender. O encontro aconteceu no jardim da fundação, um território neutro. Observei-a à distância, pronta para intervir se necessário, mas determinada a respeitar a autonomia de Sofia. A conversa foi breve, aparentemente civilizada. Quando terminou, Sofia retornou para mim com expressão pensativa. Ele está diferente. Foi tudo o que disse naquele dia. Mais tarde, em seu quarto, enquanto eu trançava seu cabelo para dormir, um ritual que havia se tornado nosso momento de confidências, ela elaborou. Antes, papai sempre parecia estar representando um papel. Agora ele parece real. Miguel demorou mais 2 semanas para expressar interesse em ver o pai. Seu encontro foi mais técnico. Pedro ajudando-o com um problema de codificação para o aplicativo da fundação. Mas notei como os olhos de Miguel seguiam o pai quando este não estava olhando, como se tentasse reconciliar 2 versões diferentes da mesma pessoa. O simpósio de sábado chegou em um dia de inverno surpreendentemente ensolarado. O auditório que havíamos alugado estava lotado. Profissionais, estudantes, imprensa e, mais importante, dezenas de idosos que encontraram em nosso projeto um novo começo. Quando subi ao palco para o discurso de abertura, a visão daquela plateia diversa fez minha garganta apertar com emoção contida. Tantas vidas entrelaçadas pela dor compartilhada, mas também pela esperança coletiva. Há 1 ano, comecei, minha voz firme apesar da emoção. Eu era uma professora aposentada vivendo sozinha, convencida de que meus dias de contribuir significativamente para o mundo haviam terminado. Então, por circunstâncias que muitos de vocês já conhecem, encontrei-me abandonada em um país estrangeiro, sem recursos, sem apoio, sem esperança. Fiz uma pausa,
meus olhos encontrando Carlos na primeira fileira, Isabela logo ao lado, ambos assentindo encorajadoramente. O que parecia ser o fim revelou-se um começo. O que parecia derrota transformou-se em oportunidade. Não por magia ou coincidência, mas por escolha deliberada, minha e das pessoas extraordinárias que encontrei ao longo do caminho. Na plateia, vi rostos acenando em reconhecimento, alguns com lágrimas não disfarçadas. Histórias diferentes, mas com ecos da minha própria jornada. O projeto Renascer não existe apenas para combater abusos financeiros contra idosos. Existimos para afirmar uma verdade fundamental, que nossas vidas não perdem valor com a idade, que podemos ser autores de novos capítulos, não importa quantas páginas já tenham sido escritas. Na última fileira, discretamente posicionado perto da saída, notei Pedro. Não havia sido convidado oficialmente, mas tampouco seria impedido de assistir a um evento público. Nossos olhos se encontraram brevemente. Não havia mais ódio ali, apenas uma melancolia compartilhada pelo que poderia ter sido e nunca seria. Hoje, celebramos não apenas o nascimento oficial desta fundação, mas o renascimento de cada pessoa que encontrou aqui um novo propósito, uma nova comunidade, uma nova chance. O restante do evento transcorreu como um sonho vívido, painéis inspiradores, depoimentos emocionantes, planos ambiciosos para o futuro. Sofia e Miguel circulavam orgulhosamente entre os convidados, distribuindo materiais informativos e respondendo perguntas sobre o aplicativo desenvolvido para denúncias de abusos. No final do dia, exausta mas profundamente satisfeita, encontrei-me sozinha por um momento no jardim da fundação, observando o pôr do sol pintar o céu de São Paulo em tons dramáticos de laranja e púrpura. Carlos me encontrou ali, oferecendo uma taça de champanhe, para celebrar, explicou com um sorriso. Temos muito o que celebrar, concordei, aceitando a taça. Sabe o que mais me impressiona em você, Alice? Perguntou ele, sentando-se ao meu lado no banco de pedra. Sua capacidade de transformar dor em propósito, de usar sua própria experiência não como desculpa para a amargura, mas como fundamento para a compaixão. Refleti sobre suas palavras, reconhecendo a verdade nelas. Acho que finalmente entendi algo que meus alunos tentavam me ensinar ao longo de 40 anos como professora, que nossas histórias não terminam com traumas ou traições. Elas continuam se permitirmos. Carlos assentiu, seus olhos refletindo o sol poente. E a história continua sendo escrita, não é? Este é apenas o começo. Naquela noite, de volta à mansão que finalmente começava a sentir como verdadeiramente minha, reuni todos para um jantar de celebração. Carlos, Isabela, Antônio, os filhos de Isabela que haviam vindo especialmente para o evento, e claro, Miguel e Sofia, minha família escolhida, construída das ruínas da anterior. Observando-os conversarem animadamente ao redor da mesa, compreendi com clareza cristalina que minha vingança mais doce não havia sido tomar a casa de Pedro ou expor seus crimes. Havia sido reconstruir minha vida em algo mais significativo, mais autêntico e mais impactante do que jamais teria sido se o abandono nunca tivesse acontecido. Um brinde, propus, erguendo minha taça. Não ao passado que nos trouxe aqui, mas ao futuro que estamos construindo juntos. Ao futuro, responderam em uníssono, taças erguidas, sorrisos iluminando rostos queridos. E assim, aos 66 anos, compreendi finalmente o que tantos buscam a vida inteira, que nossa maior vitória não é evitar quedas, mas aprender a voar depois delas, que nosso valor não está no que os outros enxergam em nós, mas no que descobrimos dentro de nós mesmos, quando todos os apoios externos são removidos. Mais tarde, sozinha em meu quarto, olhei pela janela para a cidade que nunca dorme, suas luzes como estrelas terrestres. Pensei no homem que um dia chamei de filho, agora trabalhando para reparar pelo menos uma fração do dano que causou. Pensei nas crianças dormindo sob o mesmo teto, finalmente encontrando estabilidade após tanto caos. Pensei em Carlos, cuja gentileza abriu portas que eu pensava estarem permanentemente fechadas. E sorri, em paz com o entendimento de que, às vezes,
Precisamos ser abandonados para descobrir que nunca estivemos realmente sozinhos. Que a verdadeira família não é necessariamente aquela em que nascemos, mas aquela que construímos através de escolhas deliberadas, dia após dia. Meu nome é Alice Monteiro. Fui abandonada na rua de um país estrangeiro pelo meu próprio filho, e foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Se você chegou até aqui na minha história, talvez esteja se perguntando como uma mulher de 65 anos, abandonada pelo próprio filho em um país estrangeiro, conseguiu não apenas sobreviver, mas transformar essa tragédia na maior vitória de sua vida. A resposta não está em nenhuma fórmula mágica ou golpe de sorte, mas em algo que todos temos dentro de nós, mesmo quando não percebemos: a capacidade de escolher nossa própria resposta diante da adversidade. Quando Pedro me deixou naquela rua em Barcelona com apenas 200 euros no bolso, dizendo que ia aproveitar as férias com sua verdadeira família, ele acreditava estar se livrando de um fardo. O que ele não imaginava é que naquele momento não estava apenas me abandonando, estava libertando uma força que permanecera adormecida por décadas. Minha história começou como tantas outras. Uma mãe dedicada que sacrificou tudo pelo filho. Fiquei viúva cedo. Trabalhei em 2 empregos. Economizei cada centavo para dar a Pedro a melhor educação possível. Quando ele quis abrir seu negócio imobiliário, hipotequei minha casa para fornecer o capital inicial. Acreditei que estava plantando sementes de gratidão e amor. Em vez disso, cultivei um monstro de ambição e egoísmo. A chegada de Vanessa e sua mãe Regina na vida de Pedro apenas acelerou um processo que já estava em curso. Gradualmente, fui excluída, diminuída, transformada em um inconveniente a ser tolerado. O convite para as férias em Barcelona, minha primeira viagem internacional aos 65 anos, foi na verdade a etapa final de um plano calculado para se livrar permanentemente de mim. O que Pedro não contava era com a rede de apoio que encontrei por acaso. Carlos, o médico brasileiro que me atendeu quando desmaiei na rua, Isabela, dona da pousada que me ofereceu abrigo e trabalho, Juan, o advogado que ajudou a desvendar os crimes financeiros de Pedro, Mariana, a jornalista que deu visibilidade à minha história. Pessoas que eram completos estranhos e que se tornaram minha família escolhida. A investigação revelou algo chocante. Pedro não havia apenas me abandonado. Havia roubado minha identidade, forjado minha assinatura em documentos, hipotecado minha casa múltiplas vezes e criado um império financeiro baseado em fraudes usando meu nome. O abandono em Barcelona não era apenas crueldade, era a tentativa de silenciar a única pessoa que poderia expor seus crimes. Quando retornei ao Brasil, não vim como vítima implorando por migalhas de atenção, mas como justiceira determinada a equilibrar a balança. No momento em que Pedro, Vanessa e Regina desembarcaram de suas luxuosas férias, encontraram a Polícia Federal esperando. O império desmoronou em questão de horas, contas bloqueadas, propriedades apreendidas, reputações destruídas. A mansão onde viviam, comprada com dinheiro desviado das fraudes cometidas em meu nome, tornou-se legalmente minha. Ver seus rostos quando perceberam que estavam sendo despejados, que agora eram eles que não tinham para onde ir, foi um momento de justiça poética que jamais esquecerei. Mas a verdadeira vitória não foi tomar a casa de Pedro ou expor seus crimes. Foi descobrir que, aos 65 anos, eu ainda tinha tanto para oferecer ao mundo. Com o dinheiro recuperado, fundei o Projeto Renascer, uma organização dedicada a ajudar idosos vítimas de abandono familiar e abuso financeiro. Transformei minha dor em propósito, minha tragédia em esperança para outros. Miguel e Sofia, meus netos, escolheram ficar comigo, assistiram à queda dos pais e, em vez de se perderem na confusão, encontraram em mim um exemplo de resiliência e dignidade. Sofia, com sua sabedoria precoce de 12 anos, tornou-se minha assistente não oficial na fundação. Miguel, aos 15, descobriu seu talento para programação, ajudando a desenvolver nosso aplicativo de denúncias. Carlos permaneceu ao meu lado, primeiro como amigo, depois como algo mais, provando que o amor pode florescer em qualquer idade, em qualquer circunstância.
Isabela tornou-se nossa diretora de tecnologia, usando sua experiência em segurança digital para proteger outros idosos vulneráveis. E Pedro? Após ser condenado, optou por se declarar culpado de todos os crimes. Em um gesto surpreendente, ofereceu-se para trabalhar como consultor não remunerado em nossa fundação, usando seu conhecimento sobre fraudes financeiras para ajudar a preveni-las. Não por redenção fácil, mas porque finalmente compreendeu o valor da verdadeira contribuição. Vanessa o abandonou assim que o dinheiro acabou, buscando outro homem rico para sustentar seu estilo de vida. Regina distanciou-se, incapaz de enfrentar sua própria cumplicidade. A família perfeita que me excluía impiedosamente desintegrou-se ao primeiro sinal de dificuldade. Hoje, aos 66 anos, lidero uma fundação respeitada nacionalmente. Vivo com meus netos em uma casa que finalmente sinto como minha e acordo todos os dias com um propósito claro e significativo. O abandono que deveria me destruir tornou-se o catalisador da minha libertação. Se há uma lição que gostaria de compartilhar com você que me assiste, é esta: nunca permita que alguém defina seu valor ou limite seu potencial, não importa a sua idade. Nunca é tarde demais para começar um novo capítulo, para transformar dor em propósito, para descobrir forças que você nem sabia que possuía. Se você está enfrentando abandono, traição ou qualquer forma de abuso, especialmente de pessoas que deveriam amá-lo, saiba que existe um caminho adiante, que você não está sozinho, que organizações como o Projeto Renascer existem para ajudar pessoas como você a reconstruir suas vidas. Agora, preciso do seu apoio para que histórias como a minha continuem sendo compartilhadas. O canal Vovó Lembrou existe para dar voz a pessoas que foram silenciadas, para transformar experiências dolorosas em lições poderosas, para mostrar que nossas histórias não terminam nos momentos de trauma. Elas continuam, se permitirmos. Por favor, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias reais e impactantes. Deixe seu like neste vídeo para que ele alcance mais pessoas que precisam ouvir esta mensagem. E mais importante, compartilhe nos comentários sua própria experiência ou reflexão. Sua voz importa, sua história merece ser ouvida. Se esta narrativa tocou você de alguma forma, considere também contribuir através do Valeu Demais, nossa plataforma de doação que ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite trazer novos vídeos diariamente. Cada contribuição, por menor que seja, faz diferença significativa para mantermos este trabalho vivo e alcançarmos mais pessoas que precisam dessa mensagem de esperança. Devo confessar que gravar este vídeo não foi fácil. Reviver o abandono, a traição, o medo de estar sozinha em um país estrangeiro sem saber para onde ir. Mas acredito profundamente no poder das histórias verdadeiras para curar, inspirar e transformar. Seu apoio torna possível continuarmos trazendo narrativas reais que podem mudar vidas. Agradeço por ter ficado comigo até aqui, por ter testemunhado minha jornada do abandono à transformação. Se você conhece alguém que está passando por situação semelhante, um idoso vulnerável, uma pessoa enfrentando abuso financeiro familiar, alguém que se sente sem saída, compartilhe este vídeo. Às vezes, a história certa no momento certo pode ser o primeiro passo para uma vida renovada. No próximo vídeo do Vovó Lembrou, trarei outra história verdadeira que vai fazer você repensar suas relações familiares e o verdadeiro significado de lealdade. Não perca! Inscreva-se agora, ative o sininho e junte-se a esta comunidade de pessoas que acreditam no poder da resiliência humana. Meu nome é Alice Monteiro, e esta foi minha história de abandono e renascimento. Como digo sempre aos idosos que ajudamos no Projeto Renascer, às vezes precisamos ser abandonados para descobrir que nunca estivemos realmente sozinhos. Obrigada por estar aqui comigo. Sua presença, seus comentários e seu apoio significam mais do que você imagina. Até o próximo vídeo! E lembre-se, sua história não termina nos momentos de dor. Ela continua, sempre continua, se você permitir.